Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, neste sábado da 19ª semana do tempo comum, vamos ouvir com atenção a palavra de Deus e levá-la até o coração, para que ela transforme as nossas vidas em alegria e assim nós possamos também anunciá-la e fazer com que os outros também sejam transformados ao escutar a palavra de Deus. Portanto, o evangelho deste sábado é o evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 13 ao versículo 15. Ficamos atentos. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Olha, amados irmãos e irmãs, analisando este pequeno evangelho, apenas de 2 versículos, quanta profundeza tem nele. Analisamos em primeiro plano, ali levaram crianças, para que Jesus colocasse suas mãos sobre elas. Portanto, por ser crianças, os discípulos logo quiseram repreender que não deixasse até Jesus, porque achariam, talvez no coração deles, que as crianças não tivessem valores importantes para Jesus, como às vezes nós também queremos tirá-las da presença de Deus, como às vezes em nossas casas nós não damos a importância que deveria darmos para as crianças, para os nossos filhos. Quantas vezes os seus filhos querem se explicar, mas não darão atenção, porque é a criança que fala. E se nós não damos a atenção, queremos depois que elas dêem atenção a nós, se de fato nós não ensinamos, se nós não amamos, se nós não nos colocamos à disposição delas também, e logo queremos tirar dali. Claro que devemos educar a criança, demonstrar para ela o momento que ela deve se expressar, e não logo retirá-la como se fosse algo que não tivesse valor. Quando os discípulos querem tirar aquelas crianças que trazem a ele, Jesus logo vai dizer: deixe as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Por que é o reino dos céus as crianças? Porque a criança é humilde, é simples. A criança não tem maldade no seu coração, o quanto nós às vezes temos maldades, somos maldaciosos. Quantas vezes nós julgamos o nosso irmão, quantas vezes nós fazemos pensamentos errôneos contra os nossos irmãos. E a criança não, é simples, é humilde. A criança sabe amar. A criança, a qualquer instante, ali que chora, mas logo quando se consola, vos dá o braço. Se você a corrige, se você o maltrata, logo mesmo assim, ela abre os braços e estende para os vossos braços. Não tem maldade no coração. Então, ser simples que nem as crianças é entrar no reino dos céus, é ver a porta do céu se abrir. Quantas vezes nós destratamos das nossas crianças, não amamos, não damos carinho, e depois queremos que elas correspondam ao nosso amor, se nós não amamos. Queremos que elas sejam, talvez, poderia dizer, os carteiros, e tratamos como se fossem aqueles que deveriam, os pombos correios, de dar os nossos recados nas horas que nós queremos, mas nós não ensinamos, não damos carinho. Por isso, amados irmãos e irmãs, Jesus nos ensina: deixe vir a mim todas as criancinhas, porque delas serão o reino dos céus. Cuide bem destas crianças, ame as crianças, porque quem ama as crianças
recebe um grande dom de Deus, recebe o reino dos céus. Trate bem dos vossos filhos em vossas casas, dê a liberdade conforme aquilo que é necessário. Escute, deixe que elas se expresse, ensine a elas se expressar. Você que dentro de casa às vezes tem 2, 3 filhos, corrija com humildade, com simplicidade, demonstrando para ela que tudo pode ser melhor. Essa é a atitude que Jesus quer que nós façamos às nossas crianças. E olhamos muito bem, nós devemos ver o que vai dizer, sobretudo, a primeira leitura do profeta Ezequiel. Aquele que peca é que deve morrer. Se um homem é justo e pratica o direito e a justiça, não participa de refeições rituais sobre os montes, não levanta os olhos para tais coisas, ou até mesmo começam a viver uma idolatria na casa de Israel, não desonra a mulher do próximo, nem se aproxima da mulher que não é cabível aos vossos olhos. Se não oprime ninguém, devolve o penhor devido, não pratica roubos, dá alimento ao faminto, cobre e veste os que estão nus. Portanto, essas são as dimensões que nós devemos buscar. Assim o profeta vai demonstrando aqui, sobretudo, as obras da misericórdia. E às vezes nós não somos misericordiosos. Às vezes nós queremos, sobretudo, desejamos as coisas dos outros, as mulheres dos outros, os homens dos outros. E assim achamos que não é pecado. E quando nós somos desonestos, não somos justos, seremos julgados por tudo aquilo que nós fazemos e praticamos. Na mesma medida que medir do teu irmão, será medido. E a sua conduta é que vai demonstrar a Deus o seu valor. Portanto, amados irmãos e irmãs, se viver conforme as minhas leis e guardar os meus preceitos, praticando fielmente, tal homem é justo e com certeza viverá. Oráculo do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Se assim ser fiel diante de Deus, receberá a alegria do nosso Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, veja como é que você está, como estar amando as suas crianças, como estar amando a sua esposa, o seu esposo, quais são os ensinamentos e fundamentos de família que vocês estão tendo dentro de casa, como marido, como esposa, como pai, como mãe. Como está vivendo a sua vocação esponsal diante da graça de Deus? Como está cuidando das crianças, não só os vossos filhos, mas também aquelas crianças que fazem parte das vossas vidas. O mundo precisa de cidadãos de bens, e Deus fez todo mundo para o bem. E às vezes nós nos perdemos no caminho, porque não seguimos os passos de Jesus e nem entronizamos as nossas crianças nos caminhos de Deus. Somos os primeiros a errar e a pecar, porque não procuramos a Deus, não procuramos a casa de Deus, procuramos tudo e no fim da história, queremos procurar a Deus, como se Deus fosse resto. Portanto, amados irmãos e irmãs, endireitai-vos, amai-vos as vossas crianças, deixai-os e a todas as crianças, e amai e ensinar a amar, para que de fato se tornem grandes diante da graça de Deus. Um bom sábado, cheio de fé e de alegria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Cristo seja sempre a vossa vida, permanecei nele, e que Ele, cada dia mais, seja a luz da vossa casa e a vossa alegria.